Eu hoje tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E hoje eu vou ministrar a palavra de uma forma diferente. Normalmente eu costumo ministrar a palavra assim, como eu diria assim, muito... Eu sou muito exegeta, né? Eu gosto muito de pegar aquelas origens, aquelas coisas. Mas hoje eu vou falar de uma palavra, a palavra de Deus de uma forma diferente. Hoje eu estou sentindo algo que eu quero compartilhar com vocês, algumas experiências com a palavra. Sabe que a gente aprende muito com a palavra. E a nossa relação com a palavra, ela é muito especial. Quem está lendo o livro que a gente tem lido nesse período? E hoje, inclusive, o tema de hoje, ele está relacionado à palavra, deixa eu ver aqui, eu não recordo claramente, que diz o livro que mudou o mundo. É o capítulo 7, né? O livro que mudou o mundo. E quando eu li esse capítulo, eu achei coisas muito valiosas nesse capítulo. Logicamente tem todo um contexto histórico, um contexto de introdução bíblica. E eu percebi que às vezes a gente se relaciona com a Bíblia de uma forma muito como um livro. E eu queria chamar a atenção para vocês que a Bíblia não é apenas um livro. Aliás, o próprio nome já chama de biblioteca. Não sei se vocês sabem que a palavra Bíblia significa biblioteca, porque ela tem 66 livros. Então, são 66 pequenos livros que compõem essa coletânea. Escrita por mais de 2000 anos de diferença entre o primeiro texto e o último, por pessoas de classes completamente distintas, desde lavrador, como Amós, a reis, ministros, como Davi e Salomão, como ministros, como Daniel, profetas, pessoas de vários tipos de classes sociais escreveram a Bíblia. Então, olhar a Bíblia como um livro, historicamente falando, é maravilhoso. Olhar, estudar o cânon, como ele foi formado, todo o processo é maravilhoso. Mas existe algo que eu queria falar com vocês dessa relação com a Bíblia que é mais profundo. É quando a Bíblia deixa de ser um livro, ou uma coleção de livros, para ser o livro. O livro. O livro que me trouxe a vida. E eu, para falar sobre isso, eu percebi que uma coisa interessante, né? Vou pensar assim, vamos imaginar que todos estejamos no jardim de infância. Não é gostoso o jardim de infância? Alguém lembra da sua infância? A pergunta que eu faria para você é a seguinte: qual é a sua fonte do superpoder? Qual é a fonte do seu superpoder? Onde está ele? Eu fiz essa pergunta porque a gente, às vezes, não percebe que nós todos somos crianças de Deus. E Deus nos colocou à nossa disposição uma fonte de superpoder, chamado Bíblia. É uma fonte de superpoderes. Diversas vezes a minha vida foi muito impactada por essa palavra. Momentos difíceis em que Deus falou para mim de uma forma tão forte. Lembre-se, todo super-herói tem a sua fonte de superpoderes. Você tem a sua fonte. E para começar a falar sobre isso, eu vou contar uma história. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, 15, 16 anos, eu lembro que foi lançada aquela Bíblia Vida. E ela tinha as letras vermelhas. E foi a primeira Bíblia que eu comprei. Eu acho que alguns de vocês lembram disso. E ela era muito diferente das demais, porque aquela Bíblia,
as palavras de Jesus eram em letras vermelhas. Então, ajudava muito para a gente ler. E naquele período, eu estava passando por uma grande fome de Deus. Eu estudava na Escola Técnica Federal de Química, ali em São Cristóvão. E naquela época, Deus me despertou muito para conhecê-lo de uma forma mais profunda. E eu estudava aquela Bíblia, e eu passei anos estudando aquela Bíblia. Aquela Bíblia foi a Bíblia que eu realmente me dediquei mais para estudar. Eu lembro que comprei um livro do pastor Elianai Cabral, não sei nem se ele é vivo, mas chamada Carta aos Efésios. E quando eu li aquele livro do Elianai Cabral, e o rigor dele em trazer detalhes dos originais da Bíblia, aquilo me encantou. Eu fazia química, então eu tinha aquela característica de pesquisar, de conhecer as coisas de forma mais profunda. E nessa época, foi a época que eu abri minha primeira célula, que foi que era um grupo. E era diferente, que nossa célula só reunia 15 minutos todo dia, mas era todo dia. E eu estudava com muito afinco e usava aquela Bíblia naquela célula. Uma vez um professor chegou para mim, já estava no 2º ano, professor, não lembro o nome dele, acho que era Valier, professor de Química Orgânica. E eu era um bom aluno, muito bom aluno. Ele tinha aquele costume de sair do carbono e chegar até uma substância complexa e fazer todo o processo de formação. A gente estudava de forma profunda. E aí, quando eu saí daquele grupo, e era a aula desse professor, e ele chegou diante de mim, encontrou em cima da minha carteira uma Bíblia, e olhou para mim: o que é isso? Ele levou um susto, eu falei assim: é uma Bíblia. O quê? Como é que você estuda química e lê isso? Eu me lembro que naquele momento eu olhei com tanta... Sabe aquela sabedoria que vem do céu? Eu falei assim: professor, existe a lógica natural, existe uma lógica que só pode vir de Deus, e ela só encontra aqui. Ele olhou para mim, ficou assim, mudou de assunto, ficou pensando. Aquela Bíblia marcou a minha vida. E houve uma cena para mim que mexeu muito comigo. Foi que eu falei assim, quando depois de muito marcar essa Bíblia, eu falei assim: eu preciso ter uma outra Bíblia, porque essa Bíblia está muito marcada, muito cheia de coisas que eu escrevi, e eu vou perdê-la. Eu achava que eu poderia perdê-la, e ia perder todos os meus estudos. Eu falei: vou comprar uma Bíblia. E comprei uma nova Bíblia. E naquela semana que eu comprei aquela Bíblia, eu fui para a igreja, e quando eu chego lá na frente, eu estava tocando junto com a equipe de louvor, eu vejo Geraldo. Geraldo era um dos rapazes lá do meu bairro. E Geraldo era aquele camarada, que a gente sabia que era um cara legal, mas tinha muitos problemas, Geraldo. E eu vi o Geraldo ajoelhado, se convertendo, entregando a Bíblia para Jesus, a vida dele para Jesus. E eu olhei com a minha Bíblia, olhei para o Geraldo, falei: Geraldo, deixa eu te dar um presente. Peguei a minha Bíblia, essa Bíblia nova, e dei para o Geraldo. Anos se passaram. Muitos anos depois, Geraldo chega para mim e fala assim: eu queria que você viesse aqui, na minha igreja. O Geraldo se tornou pastor da igreja que eu cresci. Olha que coisa impactante. E ele chegou lá, me convidou para pregar na igreja dele. E ele falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. O dia que eu me converti, eu ganhei o meu maior presente. Foi a Bíblia que ele me deu. E é por isso que eu sou pastor dessa igreja. Essa é uma história dessa Bíblia que mexeu muito comigo, porque às vezes a gente não para perceber, mas que à medida que você se relaciona com a Bíblia, você vai encontrar algo muito profundo. No texto que a gente está lendo aqui,
que é lá no livro de Salmo 119, diz assim, Salmo 119, versos 17, tá? Se projetarem, vai ser esse texto. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A primeira coisa que a gente gosta de ver nesse verso é quando ele declara: ser generoso, Deus, para comigo. Ele está declarando para Deus: ser generoso comigo, para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Essa expressão que ele fala, ser generoso comigo, para que eu observe a tua palavra, mostra que o salmista encontrou em Deus uma dimensão de bondade, de generosidade tão grande como nos deu a Bíblia. Imagine que você é capitão de um navio. E seu navio está no meio dos oceanos. Qual é a coisa que você mais precisa para dirigir o seu navio? Hein? A bússola. Muito bem. A Bíblia é a bússola da vida. A bússola da vida é a palavra de Deus. E quando Deus nos deu a Bíblia, Ele nos deu a nossa bússola. Há quem fala que é o manual do fabricante, né? Mas eu entendo que é mais profundo que isso, porque ela me mostra, primeiro, quem eu sou. Revela quem Deus é. Revela para onde eu estou indo e revela para onde Deus quer me levar. Ela me dá direção para tudo na vida. Nada é tão precioso, tão forte, tão impactante como a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos, como dizer assim, nos vira pelo avesso, nos mostra quem somos e nos mostra aquilo que Deus tem para nós. Ela realmente nos faz ter uma dimensão mais profunda de quem Deus é e do que Deus quer para mim. Então, quando o salmista fala assim, ser generoso, Deus, para comigo, ele está dizendo assim, eu quero entender essa bússola que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu preciso ter compreensão dela, porque sem a compreensão dessa palavra, eu estou perdido. Eu tive várias experiências com a Bíblia. E uma das coisas que eu encontrei na Bíblia é o que diz o verso seguinte, quando ele fala: desvenda os meus olhos. A relação com a palavra de Deus, ela traz algo profundo para nossas vidas, que é arrancar as escamas dos nossos olhos. Porque quando alguém fala para você, você fica preocupado se aquilo que a pessoa falou é verdade. Não é verdade? Não é isso que acontece? Você sempre vai olhar assim, a gente aprendeu, a criança acredita em tudo, mas na vida a gente vai aprendendo que existe mentira, e por saber que existe mentira, existe engano, a gente se torna muito mais reservado. Então a gente não acredita em tudo. Quantas pessoas foram evangelizadas e rejeitaram profundamente porque não tinha confiança naquilo que as pessoas falavam? Existe uma diaconisa lá em Brasília, chamada Conceição, uma querida, muito especial para nós, que a primeira vez que eu tive um encontro com ela numa reunião, e dei meu cartão para ela, e meu cartão dizia Pastor Elias. Ela disse que saiu daquela reunião, rasgou o cartão.
Falou, pastor, esses pastores não prestam, esse pessoal não presta. Ela simplesmente rasgou o cartão, falou assim, não quero saber, esse pessoal, eu não confio nesse pessoal. E é engraçado que 1 mês depois ela bateu na minha sala, e quando ela bateu na minha sala, eu olhei para ela, era um dia que eu estava orando, jejuando, aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, você veio aqui conversar comigo com o pastor? Ou você veio conversar com aquela pessoa que veio reunir para fazer negócio com você? Ela falou assim, hoje eu preciso conversar com o pastor. E ela saiu da sala convertida. Depois se converteu a família dela, os filhos dela, fiz o casamento da filha dela. Hoje, essa filha dela e o esposo são pastores de uma igreja grande lá em Brasília. O outro é médico, também pastor. Deus entrou. Agora, o que marcou a história dessas pessoas foi o relacionamento com a Bíblia. Agora, a palavra que ele usar daqui para desvenda os meus olhos é a palavra galá, no hebraico, né? Que ela significa remove, quebra. A palavra significa remover, quebrar, tirar algo que está impedindo de eu ver com clareza. A Bíblia faz isso. Sabe a história daquela Bíblia? Eu falei que essa Bíblia tinha história, não falei? Um dia, meu irmão chega lá em casa, eu já tinha comprado uma outra Bíblia. Na realidade, eu não comprei. Na realidade, eu usei uma estratégia para ter uma Bíblia. Era o nosso amigo oculto do curso de inglês. E na minha turma, a gente podia escolher qual o presente que você queria receber no final do ano. E minha turma era difícil de evangelizar, né? Aí eu falei assim, aí eu escrevi, aí tinha saído uma Bíblia naquele período, edição, revista, corrigida com os melhores trechos do hebraico e do grego. Aí eu descrevi. Quando o pessoal olhou assim, caramba, o que esse cara está querendo? E quem me tirou foi exatamente o Dudu, o Eduardo, que foi quem viu a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Pedrinho era o Dudu, e ele era nosso colega de turma. E ele comprou e me deu de presente essa Bíblia. E aquela Bíblia mexeu comigo. E eu comecei a estudá-la, e meu irmão chegou lá em casa, e eu falei assim, eu estava no carro com ele, e falei assim, Heber, pega aquele texto na Bíblia. Ele falou assim, eu não tenho Bíblia não. Como você não tem Bíblia? Não, eu leio a Bíblia do papai, aquela Bíblia do papai. Eu falei assim, o quê, rapaz? Você não tem sua Bíblia? Aí eu falei assim, eu vou te emprestar essa Bíblia. Falei em cima do meu apartamento, peguei a Bíblia e falei assim, essa Bíblia eu vou te emprestar, mas para você ficar com ela por um período. Você tem que estar com a Bíblia junto com você. Mas você me devolve. Ele olhou minha Bíblia, aquela Bíblia toda marcada, né? E falou assim, abriu os olhos, né? O nome dele é Heber Jackson, ou seja, Heber Jacó. Eu falei assim, é difícil, né? Você já sabe como é que vai ser. Aí eu percebi que o Heber não ia me devolver minha Bíblia, comprei uma Bíblia, dei de presente no aniversário dele. Aí ele, peraí, eu só vou entregar a sua Bíblia depois que eu passar limpo algumas anotações. Mas, um dia ele foi assaltado, e dentro do carro estava a Bíblia. E roubaram 2 ternos meus, que ele tinha pego na lavanderia para mim, relógio, tênis, um bocado de coisa. E uma coisa muito interessante aconteceu nesse dia. Aliás, no dia seguinte, ele descobriu que um ex-aluno dele era o chefe da região lá que roubava carros. E ele descobriu por acaso, porque ele era gerente de banco nessa época, e ele tinha muito conhecimento, e foi lá conversar, queria que devolvesse o carro dele. Que era mais fácil comprar o carro do que comprar outro carro. E aí esse camarada chegou para ele, oi, professor, tudo bem? Ele nem sabia que ele era o chefe. Eu disse, não, eu estou procurando fulano. Fulano sou eu. Aí, o que houve? Não, é porque roubaram meu carro. Que carro?
cara descreveu o carro dele. Falei assim, mas onde roubaram o seu carro? Aí foi na rua tal. Falei assim, mas eu já falei que eu não quero roubo ali. Tá bom, vá para sua casa, que hoje mesmo o seu carro vai ser entregue. Gente, é coisa, parece de cinema. Mas quando chegou não chegou no mesmo dia, né? Chegou 00:30, quase entre 00:30 e 1h da manhã, chegaram lá com o carro. Entregaram o carro para o meu irmão. Entregaram a carteira dele toda molhada. Entregaram os ternos, entregaram tudo. Só tem uma coisa que eles não entregaram. Vocês sabem o que eles não entregaram? A Bíblia. Foi a única coisa que eles não entregaram. Passou-se alguns tempos, uns meses. Minha mãe e minha irmã estavam numa reunião de oração. E uma esposa de um pastor Daniel, começou a dar testemunho de uma senhora que estava na reunião de oração. Chamava senhora Sebastiana. E a dona Sebastiana estava convertida ali naquele culto, e essa pastora começou a dar um testemunho da alegria de vê-la ali. Ela falou assim, gente, a minha costureira me perguntou se eu me incomodava com ela de entrar numa casa. E eu disse que não, só que eu não sabia que casa é essa. E quando eu entrei, era um centro espírita de um bairro lá de Caxias. E ela, quando entrou naquele centro espírita, ela falou assim, meu Deus do céu, agora já estou dentro, não tem jeito. Entrou e tal. Só que algo intrigou ela. Ela olhou. E no final, na hora que ela ia embora, chegou para a dona da casa. Senhora, dona Sebastiana, tem alguém crente na sua casa? Ela olhou assim, não, claro que não. É como se fosse uma ofensa para ela. É, porque eu vi que na sua sala aqui tem uma Bíblia. Aí ela começou a folhear a Bíblia. Olha, essa Bíblia aqui, ou é de pastor, ou é de professor, ou de alguém estudioso da Bíblia, porque ela é muito marcada, está cheio de anotações. A dona Sebastiana olha para ela, essa Bíblia aí, o meu filho achou ela no valão. E ele começou a ler essa Bíblia, largou as drogas, largou a bandidagem, e agora está indo para uma igreja. É lógico que quando aquela senhora falou assim, olha, essa Bíblia aqui é de um homem de Deus. Ela começou a ler a Bíblia. Se converteu, estava lá no culto de oração. Fechou o centro espírita. A Bíblia, a palavra de Deus, ela arranca dos nossos olhos as nossas cegueiras. Quando você se relaciona de uma forma intensa com a palavra de Deus, não tem jeito, você não vai enxergar as coisas do mesmo jeito. Ela vai trazer luz, ela traz luz, ela traz uma revelação muito clara do que Deus tem para você, do que Deus quer de você. Tem uma senhora, ela foi diaconisa aqui em nossa igreja, chamada Iranice. Iranice trabalhou comigo. Iranice e Antônia. Iranice era uma mulata muito alta. E todo mundo gostava de ver as fotos da Iranice depois do carnaval. Porque a vida dela antes, o marido dela trabalhava na Globo, era uma vida totalmente diferente. E tinha uma coisa que incomodava muito nela. Eu posso falar sobre ela, que ela é o testemunho dela também. Ela entrava de branco. Lá no trabalho, vestida de santo, né, como o pessoal fala, né, centro espírita. Ela foi consagrada quando nasceu no centro espírita. E ela, quando chegou lá, ela soube que eu era crente, e ela ganhou um Novo Testamento, ela começou a ler aquele Novo Testamento. E quando ela começou a ler aquele Novo Testamento, aquela palavra começou a entrar nela. Entrar na alma dela, rasgando. E ela falou assim, me explica isso aqui. Aí eu começava a explicar. Eu explicava.
tempo depois está ela convertida, a família dela salva, e hoje ela e o esposo são pastores também. Gente, a palavra de Deus, ela quebra as cegueiras. Ela quebra as cegueiras dos seus olhos, da sua alma. Ela te dá esperança. Você, quando começa a ler a palavra de Deus, ela vai te mostrar. E outra coisa mais interessante, como diz o próprio texto, ela te leva a contemplar as maravilhas do Senhor. Primeira coisa que a palavra de Deus faz é que ela arranca os olhos para você enxergar quem você é diante de Deus. Existem coisas tão preciosas para você aprender sobre você, que você nem sabe. Aliás, você não pode perder o nosso curso, que vai ter nesse final de semana, no sábado aqui, o Four Faces. Quem já se inscreveu para o curso? Que bom, olha, você que não se inscreveu, não deixe de vir. Vai ser, aliás, venha, porque você vai experimentar coisas muito interessantes. A gente vai trabalhar, vai ter uma dinâmica muito interessante, é uma vivência. E a gente vai falar sobre sua identidade. A Bíblia revela quem você é, quem Deus é. E não somente quebra essas coisas para você enxergar quem você é, mas ela começa a te mostrar também as maravilhas que Deus tem para você. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você vai ficar chateado comigo. Mas me perdoa, você sofre de miopia espiritual. Deus tem coisas para você muito mais profundas do que você está enxergando. E eu não estou falando isso para poder convencer você de mim. É a própria palavra de Deus que fala isso. Ó, teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você. Essa palavra de Deus fala para você, lá em 1 Coríntios 2,19, 2,9. Existem coisas profundas de Deus para você, para os seus filhos, para a sua família. E o problema é que aquilo que você não enxerga de Deus, você não caminha para lá. Você só vai para as coisas que você enxerga. Você só se levanta, você só caminha para aquilo que você enxerga. Enquanto você não enxergar as maravilhas de Deus, você simplesmente fica caminhando. Eu lembro de uma vez que eu fui tinha uma pousada de um amigo, aliás, tem lá na Chapada de Veadeiros. E tinha uma cachoeira chamada do Rio São Miguel. Só que esse Rio São Miguel, o lugar era praticamente assim, inexplorado. Eu falei assim, Marcelo, um dia eu quero ir lá em cima. Aí ele falou assim, não, um dia a gente vai, pastor. E eu tinha medo de subir aquilo lá, porque subir a cachoeira, subir pedras muito altas, então o esforço físico para chegar a isso era muito alto. E um dia a gente falou assim, não, nós vamos subir. E, gente, quando eu cheguei lá em cima, eu tive eu falei assim, na minha mente, o Éden é aqui. Porque era um lugar inexplorável. Tinha umas borboletas azuis enormes. Tinha coisas tão bonitas. Era um dia de sol, um dia maravilhoso. Eu tirei várias fotos, só que as fotos, quando eu mostrei as fotos, o Marcelo pegou as fotos, nunca mais me entregou. Ficou de mostrar para os outros. Olha, eu já fui a vários lugares, em vários países, já vi coisas muito bonitas, mas essa cena não sai dos meus olhos. Quando Deus te leva a lugares altos, Ele mostra o que Ele tem para você, você não vai esquecer nunca mais. A sua vida vai ser direcionada para ali. A sua família vai ser direcionada para ali. Os seus projetos, seus planos vão estar direcionados para ali, porque você viu em Deus. Você enxergou. Você enxergou. Quer ver uma coisa interessante? Em Efésios capítulo 2, verso 4, tem um verso assim,
maravilhoso. Diz assim, ó. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, juntamente com ele, né? Ou seja, Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou. Vê o verso seguinte, eu acho que eu troquei o verso. Não. Será que eu troquei o verso? Nos fez sentar no lugares celestiais. Vê para mim esse texto. Vamos lá. Para a gente não... Tem que dar um endereço certinho, né? É o verso 6. Ah, sim. Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse verso tem uma declaração aqui que poucas pessoas perceberam que ele está falando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por favor, olha bem aonde você está. Deixa eu perguntar, aonde é que você está sentado? Aonde é que você está sentado? Hã? Aonde? Na cadeira? Ah, mas o que está escrito ali? O teu corpo está numa cadeira. Mas a tua realidade não está nessa cadeira. Deus te assentou nos lugares altos. E dessa cadeira que você está, a sua visão enxerga as coisas menores. Mas quando você vai para onde você espiritualmente está sentado, você vai enxergar as maravilhas que Deus tem para a sua vida. As coisas profundas de Deus está quando você assume essa identidade, assume essa realidade em Deus e começa a enxergar com os olhos de quem está sentado juntamente com Jesus nas regiões celestes. Quando ele fala assim, faz-me enxergar, tira essas vendas para que eu contemple, para que eu... Engraçado o texto, a palavra contemplar aqui significa ir para a palavra, na realidade, a palavra maravilha significa, deixa eu ver o extraordinário. Em outras palavras, você vê que quando a gente fala assim, olha, Deus tem um extraordinário para você, sabe o que as pessoas fazem normalmente? Rejeitam. Dão um sorriso, deve ser bom esse negócio, né? Mas rejeitam. Você só enxerga o extraordinário de Deus para a sua vida quando você ousa ver aonde você está. Talvez você diga, pastor, eu estou numa lama. Você não está na lama. Tua realidade circunstancial pode ter uma situação difícil, mas aonde Deus colocou você é lá em cima. E é lá de cima que você vai começar a declarar, e a sua realidade vai mudar. Alguém entendeu isso? Entenderam como é profundo? Quando o texto diz, essa é a palavra que mudou a história do mundo, porque essa é a palavra que mudou a história da minha vida, da sua vida. E quando o meu mundo muda, o meu mundo interior, a minha vida muda, a minha família muda, em volta tudo começa a mudar. Porque essa palavra tem poder para mudar a sua vida. Eu trouxe para você história. Eu poderia trazer tantas histórias sobre isso, que eu vi, que eu presenciei. Como essa história que eu te contei da Bíblia, do carro. Gente, cada uma dessas histórias revelam o poder de Deus transformador, que muda a tua história, a minha história. E ele fala, ele termina o texto, que eu quero olhar com você, como ele termina, lá em Salmo 119, verso 20. Diz assim, consumida, lá no verso 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos, ou os teus mandamentos, ou a tua palavra, ou a tua lei, não importa. Ele fala assim, eu desejo
muito essa palavra. Eu desejo demais essa palavra. Gente, eu não fico um dia sem ler a Bíblia. Aliás, eu faço o meu plano de leitura bíblica regularmente. Todo ano, ler a Bíblia. Sabe, Deus quer fazer algo surpreendente com você. Mas você precisa desejar muito essa palavra. Você viu que hoje eu preguei uma palavra de forma diferente. Eu quis trazer para você a minha experiência. Uma experiência que mudou o meu destino. E mudou o destino de tantas pessoas que eu conheço. Eu quero convidar você para viver essa palavra de uma forma mais profunda. E tomar a decisão, falar assim, essa é a bússola que eu preciso. Eu quero que você se levante agora. Eu quero que você se levante agora e fale assim, Deus, essa é a minha bússola, Deus. Eu não posso viver sem essa palavra. Eu não posso viver sem as promessas dessa palavra. E hoje eu te peço, Deus, abre os meus olhos para eu ver, para eu enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu quero que você levante sua mão direita, a mão esquerda no seu peito, no seu coração, e a mão direita você levante e ore assim comigo, fala assim, Senhor Jesus. De novo, fala assim, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo poder dessa palavra. Ela declara que eu fui regenerado por essa palavra. E hoje, como Pedro declarou, fala assim, como Pedro declarou, Deus, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida, tu tens o norte para a minha vida, tu tens a visão do meu futuro, tu tens a transformação da minha família, tu tens um novo homem ou nova mulher. Fala para Deus aí, que eu quero viver intensamente. Põe essa mão que você levantou nos seus olhos e fala assim, arranca, Deus, as escamas, arranca, Deus, as referências antigas, os pensamentos negativos, as palavras negativas, arranca da sua mente, faz como se estivesse tirando da sua mente, porque a tua palavra diz que eu tudo posso no Deus que me fortalece, no Deus que me fez de novo e que tem maravilhas para a minha vida, para a minha história, para a minha família. E eu recebo isso hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias, abençoar aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão em suas casas. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, todos os teus filhos tenham uma visão nova, porque a visão velha não serve mais, e essa palavra, é essa palavra que traz a visão que restaura, a visão que renova, a visão que nos transforma. Que eles sejam muito abençoados hoje. Onde quer que você esteja, eu te abençoo para viver um projeto maravilhoso de Deus. Eu te abençoo para enxergar coisas grandes, coisas de Deus, coisas da boca de Deus para você.
Eu te abençoo em nome de Senhor Jesus para começar a declarar coisas novas e maravilhosas que a palavra tem para você. Eu te abençoo em nome de Senhor Jesus para uma família de vitória, para uma vida de vitória, para uma existência feliz. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo mundo diz amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você. Essa semana será uma semana muito especial. Ela já começou maravilhosa. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família. Tenha essa expectativa gostosa. O diabo não pode tocar você, não pode tocar na sua família, não pode tocar em nada seu. Você está debaixo de cobertura espiritual. Você está debaixo da palavra. Você está debaixo da palavra de Deus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.